Boa noite a todos. Pai de infinita bondade, mais uma vez nos encontramos aqui sob a sua permissão, com o seu amparo, para conversarmos sobre mais um trecho do Evangelho. Que seja um dia especial para cada um de nós. Que algo que refletimos hoje toque profundamente nosso ser, para que nós tenhamos mais força e coragem para enfrentar a nós mesmos e buscar nossas modificações. Você sabe, Pai, quais são as necessidades maiores de cada um de nós. Nos auxilia nesse momento, por favor. Que assim seja. Então, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vamos começar nas causas anteriores das aflições, o item 7. A gente semana passada fez só o item 6, vamos começar no item 7 hoje. Os sofrimentos devidos a causas anteriores muitas vezes são, como os de faltas atuais, a consequência natural da falta cometida, isto é, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez um mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade de existências e pela destinação da Terra enquanto mundo expiatório, as anomalias expostas na Terra pela distribuição de felicidade e infelicidade entre bons e maus. Essa anomalia aparente não existe senão quando se toma por ponto de vista apenas a vida presente. Mas, elevando-se o pensamento até abranger uma série de existências, ver-se-á que cada um recebe o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se de que está no mundo inferior, no qual só é mantido por suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar-se que, se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não aconteceria e que depende dele não retornar a este mundo, trabalhando para seu aprimoramento. As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal ocorre àquele que, tendo cumprido mal sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício de seu trabalho. Portanto, essas tribulações são, ao mesmo tempo, expiações do passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem o direito da reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. No entanto, não se deve crer que todo sofrimento suportado aqui seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, porque o que é perfeito não tem necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas ainda querendo avançar,
solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual, se sair vitorioso, será tanto melhor recompensado, quanto mais penosa tiver sido a luta. Tais são, mais especificamente, as pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, sentimentos nobres inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua existência precedente e que superam com resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportá-las sem reclamar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca murmúrios pode ser uma expiação, mas é um indício de que foi escolhida antes voluntariamente que por imposição, e a prova de uma forte resolução, o que constitui um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes, assim como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade fica interditada até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando são bem suportadas, como expiações apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura a doença. E quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Portanto, aquele que muito sofre deve pensar que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser logo curado. Depende dele, por sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e não perder os seus resultados devido a reclamações, o que provocaria a necessidade de recomeçar. Vamos lá. Então, esse evangelho tem muitos pontos para a gente poder abordar, muita coisa para a gente poder se debruçar, e são pontos que eu acredito são pontos fundamentais para a construção na nossa mente do entendimento da nossa relação com Deus, né? Um primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a gente pensar, logo aqui no primeiro trecho que a gente leu do item 7, é sobre essas consequências das nossas faltas. Ele coloca aqui, na tradução ao menos, né, ele sempre coloca poderá ser, poderá, né, sempre ele coloca pode ser, não é um determinismo, né, é algo que faz com que a gente olhe para as situações e entenda a ação e reação, mas não é um pensamento como pena de talião. É muito mais abrangente do que esse entendimento. Então eu acho importante a gente compreender isso e ter isso em nossa mente, porque às vezes a gente olha para as nossas dores ou então para situações que alguém esteja vivenciando e a gente costuma muitas vezes mentalmente julgar e querer interpretar a justiça divina da forma equivocada. Então, às vezes, se a gente vê alguém mutilado, a gente já cria mentalmente que foi uma criatura que saiu mutilando todo mundo e por isso ele é um mutilado, né? Que se é uma criatura que perambula, né, privada do necessário, é porque ele foi um avarento, né? E assim a gente muitas vezes lança a uma situação de reajuste o olhar do determinismo, e isso não é saudável para as nossas mentes. É importante que a gente entenda que pode ser isso,
mas também pode não ser. E se a gente não considera, né, essa dúvida, isso que ele traz aqui para a gente da questão de prova ou expiação, a gente ficaria perdido, né? Ficaria meio sem um direcionamento, né? Porque a gente condenaria todas as situações a uma situação de expiação. E ele coloca aqui no trecho que a gente leu, que a expiação ela sempre serve como uma prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Então é importante ter esse direcionamento na nossa mente, porque senão a gente não consegue avançar e compreender, e muitas vezes a gente deixa de acionar a esperança, porque a gente olha às vezes para certas situações e quando elas são interpretadas com esse determinismo que a gente está conversando aqui, a gente teria que ser infalível, né? E Deus não exige isso de nós, né? Quando a gente pega o livro dos Espíritos e estuda um pouquinho o livro dos Espíritos, a gente vê que o Pai concede oportunidades para o nosso desenvolvimento a partir do momento que nós somos criados simples e ignorantes e vamos nos desenvolvendo. Se o Pai nos concede a possibilidade de desenvolvimento, significa que às vezes cometer os equívocos é algo natural e faz parte do nosso processo de desenvolvimento. E se faz parte do nosso processo de desenvolvimento, a gente ser condenado por isso, né, seria uma ausência de bondade. E se a gente admite que Deus é bom, a ausência de bondade ela não configura algo que é divino. Então eu olho para esse trecho, né, e a gente se debruçando sobre ele, observando tudo aquilo que a gente vivencia, a gente às vezes até interpreta, né, dessa forma mais equivocada, achando que tudo que a gente está vivendo é uma expiação, e a gente precisa ser mais indulgente conosco mesmo. A gente tem que ter o olhar correto. Da mesma forma que a gente tem necessidade de expiação, com certeza nós já devemos ter valores aonde nós vivenciamos situações que são provas. Então, quando a gente olha para as causas anteriores das aflições e analisa isso, a gente entender que sempre o Pai está concedendo para os filhos a oportunidade de crescer, de se desenvolver. E existem situações, às vezes, onde a gente vivencia algo que é difícil, e esse algo que é difícil faz com que a gente muitas vezes acabe resgatando outras situações que talvez a gente não teria, né, como às vezes resgatar elas de uma outra forma. É sempre bom o espírito ter em mente que a bondade de Deus ela está o tempo inteiro conspirando para que a gente não sofra. A questão de sofrimento é uma questão que é criação nossa, é emanação mental nossa, que faz com que a gente se coloque nessa posição, na posição de que as coisas que vêm de Deus, né, elas não seriam para o nosso bem. E eu fico pensando, né, quando a gente olha para o mundo, né, por exemplo, se vamos olhar para o mundo nos dias de hoje, né, não precisa ser especificamente para os dias de hoje, mas a gente olha para os dias de hoje, a gente vê às vezes algumas criaturas malévolas e a gente para e pensa, puxa, como que Deus permite ainda isso, né? E eu fico pensando algo que eu já, né, a gente já conversou muitas vezes, né, como que a gente ia ter ponto de comparação se a gente não tivesse essas criaturas malévolas próximas de nós, porque a gente às vezes julga o mal que uma criatura está fazendo
mas a gente não percebe o mal que a gente muitas vezes está realizando. A gente acha que o mal que a gente faz, ele não é na mesma proporção do mal que o outro faz. Que o mal que outra criatura faça é sempre muito grande, o nosso não. E nós que somos cristãos temos que ter esse olhar correto sobre qualquer mal é mal. Obviamente a gente sabe das proporções, mas essa questão da justiça divina, ela não é alcançável para as nossas mentes no estado que a gente se encontra evolutivo, e a gente não consegue ainda compreender como funciona a justiça divina, mas a gente já consegue vislumbrar que o mecanismo de aprimoramento divino é algo tão sublime que coloca às vezes ao lado de alguém que é extremamente bom e que faz, que tem essas atitudes boas, às vezes criaturas que são tão malévolas. Mas isso serve de aprendizado para os dois lados, porque eu até usei isso, falei uma criatura de alguém bom, eu lembrei, na hora que eu falei, eu já lembrei que Jesus fala que bom só é Deus. Mas criaturas que agem no bem, a gente tem muitas criaturas que fazem o bem, como temos muitas criaturas que fazem o mal. Mas a gente observar que Deus coloca esse antagonismo e ele serve para os dois lados. Para a criatura que ela faz o bem, que ela está caminhando para ser uma criatura bondosa, o aprendizado da convivência com o mal faz com que ela perceba que ela tem que persistir no caminho do bem. Já para a criatura que está no mal, quando ele se depara com uma criatura que age no bem, é um aprendizado que tira ele da ignorância de que ele deve continuar no caminho do mal e tira da ignorância informando a ele que ele tem que ir para o caminho do bem. Aí a gente vai falar, poxa, mas quantas criaturas malévolas fizeram tantas coisas com criaturas bondosas? Haja visto, um exemplo magnânimo que nós temos é o próprio Jesus, o que foi feito com Jesus. Mas a gente aqui está pensando como espírito e está procurando compreender as coisas como espírito. E quando eu falei que tira a criatura da ignorância, é porque quando você convive com alguém que opera no bem e você ignora o que é o bem, você convivendo, você sai da ignorância. Talvez você não saia conscientemente, mas mesmo que seja de forma inconsciente, você teve contato com o bem e você não pode negar a ignorância. E isso é algo que a gente pode estender para tudo no espírito. Todos os nossos aprendizados, aonde a gente transgride as leis de Deus, quando a gente convive com um espírito, ou tem a oportunidade de vivenciar algo que nos mostra como é andar seguindo as leis de Deus, isso tira a gente da ignorância, porque a gente recebe um conteúdo que faz com que a gente não seja mais ignorante daquela situação. A gente pode persistir cometendo os equívocos, mas a desculpa da ignorância é algo que não pode mais servir para nós como um álibi para os nossos atos. Então eu vejo quantas criaturas, e isso eu acredito que tem que fortalecer para nós a nossa esperança, tem que fortalecer a nossa persistência, a nossa resignação, não no sentido de nos iludir, mas no sentido de que o único caminho é o caminho do bem, é o caminho de ter boas atitudes, de ter atitudes coerentes com aquele conhecimento. A gente como cristão,
até mais ou menos 200 anos atrás, talvez a gente, 2 séculos, né, quase 2 séculos, a gente talvez compreendesse, né, conhecesse a questão da continuidade da vida após o desencarne, mas a gente não tinha, vamos dizer assim, um material que comprovasse isso de forma tão explícita como os cristãos da atualidade têm. Os cristãos espíritas têm acesso a um conteúdo que retira da ignorância sobre essa realidade. Então, eu vejo que quando a gente é retirado, e nós, não que nós sejamos melhores do que ninguém, mas a gente está numa posição privilegiada, só que muitas vezes a gente ignora essa posição privilegiada e não consegue compreender os nossos irmãos que ainda persistem em fazer o mal. E isso é algo que a gente tem que levar para as nossas mentes, a compreensão. E compreensão não é uma aceitação do mal. É sempre importante a gente ter isso em mente. Compreensão é a gente entender que aquela criatura ela ainda opera no mal. Porque se a gente se deixa entorpecer, se deixa levar, a gente pode muitas vezes interpretar, né, esse conjunto, interpretar essa informação como se a gente não devesse fazer nada com o conhecimento que a gente possui. E o conhecimento ele pede atitudes da criatura. E atitudes, obviamente, não através de rebeldia, porque Jesus nos ensinou a ter atitudes, e as atitudes no bem, levando as criaturas a pensarem sobre seus atos e informar elas que elas estão saindo da ignorância. Um caso que eu gosto sempre de citar de Jesus é o da mulher adúltera que vai ser lapidada. Ali Jesus, além de dar para ela o passaporte de saída da ignorância, ele ainda a informa que ela saiu da ignorância, quando ele fala para ela ir não pecar mais. Então, a gente perceber essas pequenas nuances que às vezes a gente não percebe, não para cobrar outros espíritos, porque muitas vezes a gente é mestre em fazer isso, né? A gente é mestre em apontar os defeitos dos outros para não olhar os nossos. A gente conversa, a gente fala mais fulano, né? E quer usar o exemplo como se a gente fosse exemplo de moral para alguém, né? E a gente tem que trazer isso para nós, né? Interiorizar isso. Então, se a gente está tendo a oportunidade de sair da ignorância e está sendo informado pela doutrina espírita que nós saímos da ignorância, a gente tem o dever moral de levar isso para a prática. E as causas anteriores das aflições, para mim, é um grande exemplo disso, porque ele coloca a bondade de Deus de uma forma tão grande, né, aonde você só vive as dores que às vezes são necessárias você vivenciar, se você não compreender que a etapa da ignorância já cessou para nós, né? Então, a gente se debruçar sobre essa ideia das causas anteriores, mas com esse olhar que a doutrina espírita ela arrancou a gente da ignorância. Mesmo nós que somos cristãos, que muitas vezes talvez não entendêssemos o porquê, por exemplo, das bem-aventuranças. E eu acredito que esses ensinamentos trazem isso para nós de uma forma extremamente profunda.